Salve, galerinha! E aí, tudo certo? Vamos lá então para mais uma videoaula aí, bonitinha, lindinha e maravilhosa? Então vamos nessa. Olha só, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as revoltas escravas que ocorreram em Roma, né, durante o período aí da República Romana, chegando já, né, um pouquinho perto aí do período da transformação da República para o Império, tá certo? Mas a gente vai então ver três, né, das revoltas mais importantes que ocorreram aí, né, durante ainda o período da República Romana e que representam para a gente aí uma série de questões para as transformações que a gente vai começar a ver em aula durante aí o período, né, de transformação da República para o Império, tá certo? Então esse tema ele é muito importante para a gente porque ele já vai dar alguns indícios, né? No final da videoaula eu vou até comentar, né, esses indícios e essas causas, né, que vão fazer com que a República Romana se transforme num império, tá certo? Antes da gente falar, então, das revoltas em si, e a gente vai ver três aqui, né, eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre as especificidades, né, da escravidão romana, tá? E quem eram os escravos romanos, quais são os seus tipos de atividades, né? Porque eu acho que isso vai ajudar bastante a gente a entender esse processo. Vamos lá, então? A gente pode, né, galerinha, dividir aqui o trabalho dos escravos, né, em quatro tipos diferentes, tá? Então havia os escravos rurais, que desenvolviam trabalhos nos latifúndios, né, na agricultura, principalmente de trigo, né? E eram escravos que tinham muitos problemas, porque eles eram muito maltratados, né? Então era talvez uma das atividades mais difíceis aí para o escravo romano. E tirando, né, o outro tipo de escravidão, que é o escravo, né, que trabalha nas minas. E esses escravos, na realidade, eles eram talvez, né, os que sofriam com os maiores problemas, porque além dos maus tratos, né, eles também tinham um trabalho muito difícil. A mortalidade era muito alta porque eram péssimas condições de trabalho, né? A gente tem os escravos na cidade, que aí sim eles tinham um tratamento e uma vida, né, dentro das questões relacionadas à escravidão. Isso é muito importante da gente já deixar claro. É óbvio que ser escravo nunca é bom, né, mas o escravo de cidade, né, dentro da cidade de Roma, ele tinha um pouco mais de liberdade, ele tinha a possibilidade, inclusive, de ganhar dinheiro. Isso é uma questão muito importante para gente. E eles também, né, tinham a vida um pouco mais tranquila no sentido dos castigos físicos, né? Eram dentro do sistema de escravidão eram os escravos que tinham o melhor tratamento, tá? E por fim a gente tinha os escravos públicos. E aí é uma variedade muito grande de trabalho que eles fazem, desde fazer o serviço de limpeza nas ruas de Roma até trabalhar nas obras públicas, né? Que a República Romana criava dentro da sua sociedade, tá certo? Então, de maneira geral, esses são os quatro tipos de trabalho, né? Ou as divisões que a gente pode criar dentro da escravidão romana. E uma coisa que é importante da gente deixar muito bem localizado é que se você fosse um escravo nas minas ou se você fosse um escravo na cidade, você era, então, tido como a base daquela sociedade. Era tratado como um objeto, né? E tinha, obviamente, não tinha, né, obviamente, nenhum direito político, tá? Então eram os grandes excluídos dentro desta sociedade romana que a gente vem trabalhando aí, tá certo? Então é importante a gente localizar isso no grupo social ali, né, no mundo social de Roma para ter isso muito bem definido na nossa cabeça, tá? Uma outra coisa importante, né, de saída da gente trabalhar sobre a escravidão romana é o fato de que há uma singela, né, importante diferença entre a escravidão romana ou a escravidão antiga e aquela escravidão fundada, né, pelos europeus, pelos portugueses de maneira mais específica, durante a época moderna, tá? Que é a questão étnica. Durante a escravidão moderna, havia a escravidão étnica representada ali pelos indígenas, né, aqui da América, e também pelos, de maneira ainda mais forte, né, e majoritária, dos africanos, tá certo? Durante a escravidão antiga, você não tem esse componente étnico. Você poderia ser escravizado independente do seu grupo étnico que você fazia parte. Fechado? Essa é uma questão importante aí para a gente trabalhar desde saída, aí, desde o início.
Uma outra questão importante, né, da gente ter em mente, antes da gente começar a falar das revoltas em si, é que é da condição do escravo resistir, tá certo? Aliás, é da condição do ser humano resistir. Se você está dentro de uma situação na qual você não está muito bem, obviamente que dentro daquelas condições você vai querer mudar, né, transformar aquela sua situação. Com os escravos, obviamente, não vai ser diferente. Então é justamente por isso que sempre que um escravo pode, né, dentro das condições objetivas que ele está colocado, ele vai tentar resistir. E resistir para um escravo, obviamente, é acabar com a sua condição de escravo, tá certo? E aí é justamente por isso que a gente vai ver, né, como a maior concentração das revoltas, ela está relacionada àqueles escravos que tinham a sua situação mais dramática, né? Um escravo na cidade, ele pode resistir e promover alguma revolta? Claro que pode. É da condição dele lutar pela sua liberdade. Só que para um escravo da cidade, ele poderia negociar de maneira diferente, né? Ele poderia criar formas de resistências diferentes, tá certo? Então ele poderia muito bem negociar com o seu senhor, ele poderia muito bem conseguir a alforria do seu senhor, né? Conseguir a liberdade do seu senhor de acordo com o trabalho que ele está realizando ali dentro. Por isso que esses escravos da cidade, os escravos públicos, eles tinham, por eles terem uma situação um pouco mais tranquila dentro do sistema de escravidão, que essas revoltas elas não foram tão massivas, ou a gente não tem tantos dados, né, para analisar possíveis revoltas de escravos da cidade ou de escravos públicos. Elas devem ter existido? Muito provavelmente. Mas elas não foram tão massivas, né, e não causaram tanto impacto na sociedade romana quanto as revoltas, principalmente dos escravos rurais. Tá certo? Esse é um ponto essencial aí para a gente começar a conversar. Tá? Então, é da condição do escravo resistir. Né? E isso acontece na escravidão antiga, isso acontece na escravidão moderna, obviamente. Tá certo? E a gente vai ver muitos paralelos, né, nas resistências provocadas pelos escravos em Roma com as resistências que aconteceram principalmente aqui na América Portuguesa, né, durante a escravidão moderna, tá certo? Então, tendo isso em mente, a gente já pode partir aqui para as três revoltas que a gente vai analisar, tá? As duas primeiras, né, aliás, essas três revoltas, elas ficaram conhecidas como a Primeira Guerra Servil, Segunda Guerra Servil e a Terceira Guerra Servil, que tem um outro nome, né, porque ela é a mais conhecida, a que mais foi comentada pelos historiadores romanos, né, principalmente pelo Plutarco, tá certo? Porque ela ficou conhecida como o Levante dos Gladiadores e teve aí como personagem central Espartaco, né? Um personagem aí, um sujeito histórico, inclusive muito rememorado, né? Até os dias de hoje na Itália contemporânea, né? Se vocês um dia tiverem a oportunidade de viajarem para a Itália, vocês vão ver uma série de monumentos, né? Que rememora essa memória do Espartaco, tá certo? Então, as três revoltas que a gente vai estudar aqui são essas três. A Primeira Guerra Servil, que ocorreu, né, entre 134 a.C. e 131 a.C. A Segunda Guerra Servil, que ocorreu entre 104 e 101 a.C. E a Terceira Guerra Servil, ou Levante dos Gladiadores, que ocorreu de 73 até 71 a.C. Tá? Por que eu coloquei aqui o caso da Sicília? Né? Porque essas duas primeiras aqui, elas ocorreram nessa região, tá certo? Para quem não lembra, né, a Sicília, ela foi aquela região conquistada, né, que a República Romana conquistou frente aos cartaginenses, né? Então, após as guerras púnicas, a Sicília se tornou um território aí ocupado e controlado pelos romanos, tá certo? E como vocês sabem, né, a principal característica da escravidão antiga é que gerava-se escravos a partir das conquistas de guerra. Então, no momento em que Roma conquista o território da Sicília, ela vai garantir para suas posses um número considerável de prisioneiros de guerra que estavam na própria Sicília e que foram transformados em escravos. E a Sicília se coloca como uma região de produção de trigo muito forte. E é justamente aí dentro, né, desse mundo escravo rural que vai ocorrer, então, essas duas primeiras revoltas, tá certo? A gente vai trabalhá-las aqui em conjunto, essas duas primeiras, porque elas são muito parecidas, tá? Como que acontecia, então, a escravidão nesse período? Como a gente viu, era um trabalho muito duro, muito severo,
e eram os escravos mais castigados. Então era muito comum castigos físicos ocorrerem dentro do mundo rural, né, dentro do caso da Sicília. E justamente para enfrentar, né, esses castigos físicos, é que esses escravos da região da Sicília organizaram uma série de revoltas que tinha como objetivo a fuga, escapar das garras dessa escravidão. Então, tanto na Primeira Guerra Servil, né, quanto na Segunda Guerra Servil, a forma de resistência, a forma de organização dessa revolta era um conjunto bastante numeroso de escravos que promoviam uma fuga em massa das regiões ali, né, do trabalho agrícola, iam para lugares mais afastados da Sicília e formavam novas comunidades. Lembra que eu comentei agora há pouco que era muito parecido com as formas de revolta daqui da América Portuguesa? Tem alguns autores que tratam isso como espécies de quilombos, né? E que a gente pode trabalhar assim, a gente pode trazer e fazer algumas comparações mesmo, porque são casos muito similares, né? Os quilombos aqui, como mais tradicionalmente conhecido, que é o quilombo dos Palmares, ele nada mais foi do que uma região, né, que conseguiu ali aglutinar uma série de escravos que fugiam das plantações de cana-de-açúcar aqui na América Portuguesa, tá certo? Então, tanto na Primeira Guerra Servil quanto na Segunda Guerra Servil, é exatamente isso que os escravos rurais fazem, né? Eles fogem e eles criam, então, uma comunidade para que eles sobrevivessem ali dentro. É óbvio que isso vai ser muito mal visto pela elite econômica e política de Roma, porque afinal de contas eles estão perdendo mão de obra. Então, eles vão organizar uma série de ações do exército romano que visa então destruir esses quilombos, né, da Sicília, trazer de volta esses escravos e inserir esses escravos novamente no mundo rural. Por quê? Porque eles estão perdendo economicamente com o não trabalho desses escravos rebelados, tá certo? Então, de maneira geral, essas são as duas primeiras revoltas que vão acontecer aí no mundo romano, e elas têm esse impacto, tá? Então eu gostaria que vocês deixassem isso registrado, porque o impacto dela é muito relacionado com a perda de mão de obra, ou seja, é um impacto do ponto de vista da economia. Fechou? E por fim, a gente tem entre 73 e 71 o levante mais emblemático e mais importante, né, que é o levante de Espartaco, conhecido como a Terceira Guerra Civil. Esse levante, ele ocorre, então, basicamente dentro da cidade de Roma, né? E ele tem uma característica muito central, que já está, né, no nome aí, que ficou conhecido esse levante, que é o levante dos gladiadores. Os gladiadores, então, né, que é muito celebrado na nossa cultura, tem um filme, né, acho que de 2000, 2001, não sei se vocês já viram, e que fala, né, sobre os gladiadores, o nome do filme é Gladiador. E aí, assim, tem várias questões sobre esse filme que a gente vai, inclusive, fazendo uma atividade, né? Pra gente analisar o que tem ali de fundo histórico, né? Neste filme, que foi um filme super bombado, assim, né? Que ganhou Oscar e tudo mais. Tem um Nerdologia que eu gosto muito, que trata sobre isso. Então tá aparecendo no cardzinho aqui agora, e aí se vocês quiserem dar uma olhada lá no que o Felipe fala, né? Analisando a questão do filme e o que tem de história ali presente nesse filme, é legal para vocês já terem uma ideia, tá bom? Mais para frente nas nossas aulas a gente vai fazer um trabalho especificamente sobre esse filme, tá? Mas quem quiser já estar adiantando, eu indico aí esse Nerdologia que é bem legal e é bem interessante, tá certo? De maneira geral, quem eram os gladiadores, então, né? Eram escravos jogados dentro de arenas públicas, a mais famosa delas, né? É o Coliseu, e que ali eles tinham então que enfrentar uns aos outros ou enfrentar bichos ferozes, né, como leões e tudo mais, tá certo? Então aqui a gente tem uma representação, né, feita pelos próprios romanos desses gladiadores. Então vocês podem ver aqui, né, como eles lutavam, né? E a função dos gladiadores era uma questão muito específica para aquela cidade romana. Era o entretenimento, né? Era uma espécie de circo promovido ali, né, para as classes altas, né, e mesmo para os plebeus em Roma assistirem e se divertirem, tá certo? Agora, esses escravos que eram, né, transformados e que tinham como função, né, serem gladiadores para divertir o público,
eles obviamente tinham uma questão muito prática, que entrava na arena sem saber se ia sair dali vivo ou morto. Então, dentro daqueles tipos de escravos que a gente já trabalhou aqui, ó, nesse outro slide, a gente pode colocar aqui também, né, uma parte aí que muitos escravos eram transformados em gladiadores. E obviamente que essa galera tem, né, um problema muito sério para resolver, que é sobreviver, tá certo? Então, diante desse quadro, na qual um sem número de escravos em Roma eram levados para essas arenas, né, para lutarem até a morte, ou morrendo, ou matando um companheiro, ou morrendo ali nas garras, né, na boca de uma fera, de um leão, é obviamente que dentro daquela característica de resistência, eles vão resistir. Né? Eles vão se levantar contra esse problema que eles estão enfrentando no seu dia a dia, tá certo? E aí, então, que surge, né, pra gente a figura do Espartaco, tá? E aqui eu queria destacar para vocês que o caso específico da revolta de Espartaco, ela não vai ser a fuga especificamente. Calma, pausa dramática. Eles vão fugir? Vão. Tem até um mapa aqui na sequência que vai analisar, né, como eles saem de Roma, buscam refúgio em outras cidades, né? E vão caminhando ali para tentar fugir dessa condição de exploração. Mas o que vai ocorrer na revolta de Espartaco é uma verdadeira guerra civil, porque vai ter um enfrentamento entre o exército romano e esses escravos rebeldes liderados por Espartaco, né? E que vai promover ali uma verdadeira guerra civil dentro da sociedade romana. Beleza? Espartaco, então, né, ele se tornou essa grande liderança, ele era um gladiador romano, e junto, né, com outros escravos, né, que eram gladiadores, acabaram se reunindo e se organizando, né, para escapar dessa condição. O primeiro processo, o primeiro momento, né, é um momento de quebra, né, de saques na cidade de Roma, tá? Para que eles conseguissem então adquirir armas, né, adquirir alimentos e escapar, né? Então organiza-se ali uma revolta, esses escravos vão se unir, vão se articular, vão saquear alguns lugares, né, dentro do próprio território ali da cidade de Roma. E quando eles reúnem então essas forças, aí eles vão fazer o seu processo de fuga, tá? Mas esse processo de fuga que esses escravos vão empreender vai ser um processo não apenas de fuga e de criar um esconderijo, vai acabar sendo um processo de enfrentamento. Principalmente no primeiro lugar aqui em que eles vão ficar, né? Que vai ser aqui na cidade de Pompeia, né? As margens aí do vulcão, né? Do Monte do Vesúvio, que inclusive ele destruiu, né? A cidade de Pompeia algum tempo antes, né? 9 anos antes, menos, até 7 anos antes, foi em 79, né? Antes de Cristo, quando vai ser então destruída a cidade de Pompeia por conta da erupção, né, do vulcão Vesúvio, tá? Então, quando esses escravos eles fazem esse processo aqui, né, e se ficam aqui, né, inclusive usando o próprio Monte Vesúvio como esconderijo, vai ser o primeiro momento, então, em que o exército romano vai parar e vai pensar, bom, isso daí é um problema, né? A gente precisa resolver essa questão. Porque no primeiro momento, eles tomaram essa revolta como apenas mais um dia em Roma, né? Porque assim, o que os escravos promoveram? Saques. E assim, a cidade de Roma ser saqueada é aquilo que a gente chama de terça-feira. Tá ligado? Porque dia sim, dia também, havia uma população insatisfeita que promovia saques para conseguir sobreviver. Não é isso? Então, é apenas quando esses escravos se articulam ali, né, no Monte Vesúvio, que o exército romano vai receber como missão o processo de acabar com isso que se tornou uma revolta escrava. E é o primeiro momento, então, em que eles vão atacar em bloco para tentar, então, acabar com esse processo de revolta, tá certo? E aí, então, né, nesse primeiro momento, as forças lideradas ali por Espartaco vão conseguir escapar das garras desse exército, tá? Tem uma questão super interessante aqui, que os escravos, né, gladiadores, eles eram muito fortes, mas eles não tinham treinamento militar, né? Mas mesmo não tendo esse treinamento militar, talvez isso tenha até facilitado
para que eles pudessem se articular de uma forma que o exército romano não estava entendendo o que estava acontecendo. Porque, pensa comigo, o exército conhece as táticas do exército. Os escravos gladiadores não eram membros do exército, não eram soldados. Então eles promoveram ali, né, ações, eles promoveram ali ataques que não tinham nenhuma outra, que não tinham, que nunca tinham sido utilizados, percebe? Então tem até, né, fontes que indicam que eles conseguiram ali descer, usando táticas até de alpinistas, né, para descer o Monte do Vesúvio ali. Conseguiram então promover um ataque a este primeiro exército mandado por Roma e acabaram então vindo aqui já para o sul da Península Itálica, né? Muito próximo aqui já da Sicília. E aqui, né, nessas duas cidades, né, de Turli e de Metapontum, né, eles vão então se refugiar, tá certo? E aí então entra, né, o processo final, né, desse conflito, que vai ser então a própria República Romana observando e percebendo como essa revolta ela precisava ser esmagada, porque é óbvio que as notícias começam a circular, né? Então, é um conjunto de escravos que se rebelou contra a sociedade romana, que se rebelou contra a escravidão. É um número considerável de pessoas, tá? Algumas fontes aí indicam mais de 10 mil escravos rebelados, né? E que conseguiram vencer o exército romano na primeira tentativa de desmonte dessa rebelião. Então isso pode inflamar ainda mais a sociedade romana. A República não pode permitir isso. Então o que eles vão fazer? Eles vão descer o sarrafo nessa galera. A República Romana, né, vai entregar, né, o poder, vai dar, né, como missão para o general Pompeu, né, a missão de destruir toda essa revolta. E aqui a gente tem então uma imagem, né, que representa aí pra gente a morte, né, do Espartaco, tá certo? Mas aqui a gente precisa trabalhar, né, com uma questão super importante, tá? Que já diferencia muito, né, as primeiras duas revoltas, né, as primeiras duas guerras civis lá da Sicília, que a gente trabalhou agora há pouquinho, tá? Então vamos analisar aqui a derrota do exército de Espartaco com muita atenção para a gente entender essas diferenças aqui e os significados dessa revolta promovida por esses gladiadores, certo? Como a gente viu nas duas primeiras guerras civis, havia ali um problema econômico. Os escravos eles estavam saindo e estavam deixando ali postos de trabalho que era necessário que alguém substituísse. E os grandes latifundiários queriam continuar explorando esse trabalho escravo, obviamente. Então havia uma necessidade de capturar esses escravos da Primeira e da Segunda Guerra Civil e inserir esses escravos de volta no trabalho, porque é uma questão econômica. Aqui já não é uma questão econômica. Aqui é uma questão de influência, de cultura, tá certo? É uma questão de você inflamar e de criar ainda mais problemas para a sociedade romana. É por isso, então, que o exército, né, liderado pelo Pompeu, em que encurralou, né, os revoltosos liderados por Espartaco na Vila Ápia. Vem aqui, ó. Vem aqui, nessa região aqui, que é uma região de passagem bastante importante do território romano. Quando esses escravos foram encurralados, né, pelo general Pompeu, a ordem que vem, né, dos governos romanos é uma ordem para capturar, para crucificar e expor esses escravos mortos e crucificados. Qual é a mensagem por trás disso, galerinha? Não façam isso. Para todos os outros escravos, tá certo? A mensagem é clara. Olha que fim levou essa galera aqui, ó. Morreram, foram crucificados e estão aqui servindo de exemplo para que você, escravo, não ouse pegar em armas e promover essa revolta. Portanto, né, o significado da forma como o governo romano lidou com a revolta de Espartaco é o significado de que o mundo romano está ruindo. A sociedade romana está à beira do caos. E é este caos que vai ser, né, a representação desta revolta escrava liderada por Espartaco. Certo? Tanto é assim que as consequências desse processo, né,
vai ser, por um lado, a substituição dos escravos por homens livres do campo. Olha o medo dos grandes latifundiários, né, dos patrícios romanos aqui. Eles olharam aquilo e perceberam que os escravos eles não estavam nem aí, eles estavam indo para arrebento. Então eles ficam com muito medo, né? Então assim, eu vou continuar usando escravo, que pode acontecer que eles se revoltem e promovam então essa carnificina, né? Todo esse processo aí violento feito pelos revoltosos liderados por Espartaco. Não, vou me cuidar. Então eu vou substituir a mão de obra escrava por os trabalhadores livres ali que tinham aos montes, né? Em Roma, tá certo? Mas uma outra consequência super importante para a gente aqui é a consequência da intensificação dos poderes dos ditadores. Algumas aulas atrás, a gente viu o papel dos ditadores. Lembram? Todo e qualquer momento em que Roma estivesse enfrentando uma invasão estrangeira ou estivesse enfrentando rebeliões internas, a República podia entregar o poder para um ditador que iria governar com a sua própria ideia, com a sua própria força, para que não precisasse, né, esperar a discussão que está ocorrendo lá no Senado para tomar aqui as providências cabíveis. Então, no momento em que essa rebelião se intensifica, ocorre, e no momento em que toda a sociedade romana olha e percebe que os escravos eles estão promovendo uma série de revoltas violentas, a sociedade romana para e pensa, olha, a gente precisa entregar mais poderes para os ditadores. Porque o ditador é que precisa resolver essas tretas que estão ocorrendo aqui dentro. Tá certo? E aqui nesse processo, então, de intensificação dos poderes nas mãos dos ditadores, é que Roma vai perdendo a sua condição de república, né? E ganhando aí características do império, que a gente vai trocar uma ideia com muito mais calma nas próximas aulas. Fechou? É isso? Vamos pegar aqui, ó. Fechou então, né? Então aqui, ó, a gente vai ter hoje, né, na real, uma ideia diferente aqui, né? Eu tentei mostrar aqui para vocês um pouco, né, dessas revoltas, e agora eu queria que a gente pudesse dar uma olhadinha como que esses temas eles caem nos vestibulares, tá? Então eu trouxe aqui uma questão para vocês, né? Que caiu no vestibular da FUVEST alguns anos atrás, para vocês darem uma olhada como que esse tema ele é cobrado, tá? Então o que eu vou fazer aqui vai ser ler o exercício aqui com vocês, mas vocês aqui vão responder então qual que é a resposta correta aqui, tá bom? Um exercício bem tranquilo, vocês vão ver que não tem muito segredo. Então o texto diz, né? Estes são homens impiedosamente expostos pelo destino a toda sorte de ultrajes, mas são, em última análise, homens de uma segunda categoria, a quem poderíamos até conceder as vantagens da nossa liberdade, mas que o poderei dar a essa guerra contra nós? Confesso que não sei, porque nela vemos homens combatendo e gladiadores comandando. Os primeiros são de origem bem humilde, os segundos estão condenados à pior de todas as condições sociais. O texto acima, do historiador Florus, trata de uma das mais famosas revoltas sociais ocorridas em Roma durante a República. Tal luta estendeu-se entre o período de 73 a 71 e ficou conhecida como. Tranquilo, né? Vocês são geniais, vocês são maravilhosos, então obviamente que vocês vão acertar aí essa questão, tá bom? Só para vocês terem uma ideia de como esse tema é cobrado no vestibular. Fechou então? Belezinha? Tudo nosso, nada deles? Então é isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês. Não deixem de responder essa pergunta aqui, tá? Anotem aí no caderno qual é a resposta certa e a gente troca uma ideia sobre ela depois. Valeu!